Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Vamos falar sobre Paulo Brax, que retorna na próxima semana, né? Depois dessa temporada aí na Europa, na Itália e em Portugal. Será que chega com novidades? A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre um jogador que está sendo disputado por Vasco e Internacional, mas que parece que vai optar pelo Internacional. Vamos falar também sobre Palácios, né? O Colo-Colo que estava interessado no Palácios, aparentemente depois daquela confusão lá no Chile, desistiu da contratação do jogador. E também vamos falar aqui sobre Dorival Júnior, né? Treinador que está sendo especulado no Vasco, mas que aparentemente realmente não tem nada entre o Vasco e Dorival. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Bet7k, que ainda tá em clima de Black Friday, meu amigo. Isso mesmo, tá rolando uma promoção muito maneira lá na Bet7k. A cada R$25 que você depositar, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. O sorteio vai acontecer no dia 28 de novembro. A lista de prêmios, meu amigo, é longa. Eu vou até pegar uma colinha aqui para poder me ajudar. Olha só. O primeiro prêmio será um iPhone 12 mais R$5.000 de bônus no site. O segundo prêmio será uma camisa da seleção brasileira mais R$3.000 de bônus no site. E o terceiro prêmio, R$2.000 de bônus no site da Bet7k. Então, não perca tempo. Vem aqui no link que está no comentário fixado, faça lá o seu cadastro e cada depósito de R$25 você ganha um cupom para participar desse sorteio que acontece no dia 28 de novembro lá na Bet7k. Bet7k é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui de Paulo Brax, né? A expectativa é que Paulo Brax retorne ao Rio de Janeiro nessa semana agora que se inicia, né? A expectativa é que na quinta-feira o Paulo Brax já esteja no Rio de Janeiro e todo mundo espera que ele volte, né, com novidades. Paulo Brax esteve em Portugal e na Itália, onde se reuniu com lideranças globais da 777. Nessas reuniões, ele colocou na mesa os nomes de profissionais que o Vasco está interessado, traçou estratégias e prioridades, além de definir o orçamento que será utilizado para investir no futebol do Vasco da Gama. Os encontros foram tratados como produtivos, segundo matéria aqui do Globoesporte.com. Até o momento, o Vasco não tem acerto com nenhum treinador, mas o clube já definiu os principais alvos e espera avançar nesses alvos nessa próxima semana. A 777 tem preferência por treinadores estrangeiros, mas está aberta a possibilidades e oportunidades do mercado. A expectativa é que os primeiros anúncios do Vasco aconteçam na virada desse mês, né, ali no iniciozinho de dezembro. O retorno de Brax ao Brasil é previsto para a quinta-feira e junto com ele são aguardadas essas novidades. Quem deve ser oficializado no Vasco em breve é Abel Braga. O ex-treinador foi convidado para o cargo de diretor técnico e se mostrou muito entusiasmado, né, com essa oportunidade e tem conversado quase que diariamente com o Paulo Brax. O Vasco, no entanto, ainda não confirma esse acerto. Então, em breve, o Abel Braga deve ser oficializado aí como novo diretor técnico do Vasco e com a volta do Paulo Brax ao Brasil, provavelmente na quinta-feira, a expectativa é que o Vasco acelere, né? Comece de fato a anunciar os seus novos nomes para a temporada de 2023. O torcedor do Vasco está bastante ansioso. Eu saio nas ruas, cara, todo mundo que me vê fala: pô, Juninho, o Vasco não está contratando ninguém, o Vasco não anuncia um treinador, o Vasco está parado no mercado. Tá um clima realmente de preocupação total dos torcedores, mas é importante lembrar, né, que como está tendo Copa do Mundo, todos os clubes estão parados, né, no mercado, a gente pode dizer. Quase ninguém anunciou contratação, reforço, etc e tal. Essa temporada acabou mais cedo, né? Então, se não fosse Copa do Mundo, essa época do ano ainda estaria acontecendo Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dá a impressão que está atrasado, mas na verdade ainda tem bastante tempo, né,
para montar esse time. Mas é claro, né, tem que começar, a gente espera aí que na quinta-feira, com o retorno do Paulo Brax ao Brasil, o Vasco realmente comece a se movimentar de fato no mercado, com seus primeiros anúncios, né? Alguns jogadores já estão mais próximos, como o Júnior Urso, como também o Pedro Raul, são dois nomes aí mais pertos, né, de serem anunciados pelo Vasco, mas é claro, isso só vai acontecer após o retorno do Paulo Brax. Bom, vamos mudar de assunto aqui e falar de Dorival Júnior, né, que foi desligado do Flamengo e desde então vem sendo especulado no Vasco aí como uma opção no mercado, né, uma possibilidade para ser o treinador do Vasco em 2023. O Dorival também é cotado para ser o técnico da seleção brasileira. O Tite já anunciou que não fica, né? Independente do que acontecer na Copa. E o Dorival é um desses nomes aí que a CBF cogita, né? Para assumir a vaga do Tite. Bom, recentemente a gente teve uma informação do Vene Casagrande sobre o Goiás, que consultou ali a situação do Dorival. E o Dorival pediu um tempinho para pensar, né? Que não queria falar sobre novos trabalhos agora. E ontem, o site vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o Dorival para saber se teve algum contato, né, do Vasco. E o próprio treinador garantiu que não teve nada, né? Abre aspas aqui para o Dorival Júnior. Não teve nenhuma consulta do Vasco. Fecha aspas. Então, o Vasco não procurou o Dorival e, como eu disse aqui em outros vídeos, acho bastante improvável, né, que o Vasco faça algum tipo de proposta, sonde, alguma coisa no Dorival Júnior, porque o Paulo Brax está na Europa aí há 2 semanas e muito provavelmente ele já tinha um planejamento ali para um treinador, né? O Vasco, desde que recebeu o não do Vojvoda, estuda outras possibilidades. Então acho muito improvável, né, que o Vasco agora avance no Dorival. Acredito que o Paulo Brax esteja trabalhando aí com outra possibilidade de treinador. Mas é claro, né, a gente fica aqui numa expectativa e numa curiosidade para saber quem será o novo técnico do Vasco. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre um jogador que desperta o interesse de Vasco e Internacional. O Igor Gomes, meia do São Paulo, né, que tem contrato com o São Paulo até março de 2023 e que já pode aí assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Vasco e Internacional têm interesse na contratação do Igor Gomes, mas aparentemente o Internacional está na frente, né? A informação de ontem é que o Igor Gomes já recebeu uma proposta do Internacional e busca ali um entendimento com a diretoria do Tricolor Paulista para rescindir o seu contrato e assinar com o Internacional. Então, o meia Igor Gomes, que teve ali o seu nome ventilado ao Vasco, o destino deve ser o Internacional de Porto Alegre. Eu acho o Igor Gomes um bom jogador, né? Acho que seria interessante para o Vasco, um jogador jovem, mas também, se não acontecer, não é o fim do mundo, né? Vida que segue, boa sorte para o Igor Gomes aí na sequência da carreira dele. E para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Carlitos Palacios, né? Que despertava o interesse do Colo-Colo. Colo-Colo queria tentar pelo menos a contratação ali por empréstimo do Carlitos Palacios, mas aparentemente depois da confusão lá no Chile, esse interesse do Colo-Colo deu uma esfriada, é o que diz a imprensa chilena, né? A reportagem aqui da imprensa chilena diz que o Colo-Colo tinha em pauta, né, a contratação do Palácio para 2023, mas 2 coisas dificultaram bastante esse negócio. Primeiro, o Vasco tinha pedido cerca de 3 milhões de dólares, né, pelo jogador, para poder vender o jogador que tem mais 4 anos de contrato com o Vasco da Gama. O Colo-Colo não tem esse dinheiro para pagar, mas estudava, né, uma proposta ali de empréstimo. No entanto, após aquela confusão lá da briga com a ex-mulher, ameaça, o Palácio chegou a ser detido, etc e tal, uma coisa mal explicada, né, que a gente não tem ainda muitas informações sobre isso, mas após a situação, o Colo-Colo rapidamente quis se desvincular desse problema, né, e a diretoria do Colo-Colo deixou claro que o único contato que teve com o Palácio foi 6 meses atrás e que nesse momento o nome do jogador não estava em pauta lá na equipe chilena. Esse tipo de confusão hoje em dia realmente atrapalha bastante, né? E parece que o interesse do Colo-Colo aí no Palácios deu uma esfriada legal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!